Pepe Escobar, diretamente de Paris, para falar conosco nesse 2022. Tudo bem, Pepe? Bom, feliz ano novo é impossível. Eu posso desejar para vocês todos o mais auspicioso possível dentro do horror que nos circunda, ano novo. É isso aí. Pepe, deixa eu agradecer rapidinho aqui os assinantes, Rony, a Maria Camidier, Eduardo, Paulo Roberto, Henrique Queiroz, né? E todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Pepe, olha só, a gente está começando esse ano a todo vapor, né? Já tem crise, talvez já bem resolvida lá no Cazaquistão, e esse é o nosso tema principal, mas eu queria começar te pedindo uma explicação para o pessoal Diga. sobre a importância geopolítica desse país. Por que é um país tão importante? Bom, por várias razões. O Cazaquistão ele tá no centro, praticamente, da Eurásia. A Eurásia que não inclui essa península chamada Europa, lá no oeste. Se você olha o mapa, o centrão da Eurásia, fora a Rússia e a China, o país estrategicamente posicionado no meio é o Cazaquistão. É o mais importante dos stans da Ásia Central, os 5. Já era importantíssimo como uma república da URSS, da nossa extinta URSS, riquíssimo em riquezas naturais, petróleo, gás e urânio, especialmente. Pouco populado, 18 milhões de habitantes por uma superfície gigantesca, se não me engano, é 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Claro, estrategicamente posicionado no centro de tudo e um dos principais parceiros dessa união integracional da Eurásia, conduzida especialmente pela Rússia e pela China. Ele é membro não só das novas rotas da seda chinesas, o Belt and Road Initiative, BRI, mas da União Econômica Eurasiática, que é conduzida pelos russos, a EAEU. É membro da Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, fundamental. É membro do Tratado Coletivo de Segurança, o CSTO, que foi invocado justamente para os peacekeepers que estão lá, são da CSTO, que são alguns dos países da ex-esfera soviética. Tem Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia e Bielorrússia. São os membros do CSTO. Então, a importância é absolutamente desmesurada do Cazaquistão. Ao mesmo tempo, não é um país de maioria islâmica. É uma república laica, o que é muito importante, mas tem que ter um olho muito, muito cuidadoso, como os seus vizinhos, o Tajiquistão e o Uzbequistão, nesse islamismo que é uma deturpação do Islã, conduzido especialmente pelos wahhabitas, pelos salafi jihadis, ou seja, o principal patrocinador dessa história toda, que é uma deturpação total do Islã, são os wahhabis da Arábia Saudita, dos Emirados, Kuwait, etc. Então eles têm que ser extremamente tão cuidadosos, por exemplo, quanto os chineses com o Xinjiang, que é no extremo oeste da China, e que faz fronteira com o Cazaquistão. Eu estive nessa fronteira há 2 anos atrás, antes da era Covid, no loop que eu fiz pela Ásia Central no fim de 2019, entre novembro e dezembro, e eu tive nas 3 fronteiras do Cazaquistão com o Xinjiang. E é absolutamente fascinante você olhar do lado da Ásia Central, que você vê as novas rotas da seda em funcionamento, você vê conectividade, você vê o comércio, você vê os trens passando, ainda não de alta velocidade, mas isso num futuro relativamente próximo, você vê o trânsito de passageiros, e, ao mesmo tempo, você conversa com os cazaques, você conversa com os uigures que vivem no Cazaquistão, você conversa com os uigures que fazem a ponte terrestre entre os dois, e aí você tem uma visão bem mais complexa de como funciona e, às vezes, não funciona essa integração, por uma série de fatores complicadíssimos, desde barreiras alfandegárias, vistos, problemas culturais, problemas sociológicos, etc. E, tal. E, ao mesmo tempo, o ímpeto por trás disso
especialmente por parte dos chineses e dos russos, e também dos cazaques, de fazer tudo isso funcionar, porque é uma win-win-win para todo mundo, né? Agora, o que está acontecendo, isso como introdução para o que está acontecendo agora, que era ninguém, mas ninguém esperava que ia ter um Cazaquistão pegando fogo no início de 2022. Uma revolução colorida, né? Eu abri o mapa aqui, Pepe, a superfície é bastante extensa, né? Fronteira grande com a Rússia, fronteira grande com a China. Fronteira gigantesca com a Rússia, exatamente. E especialmente a fronteira com a Rússia, que é no norte e no nordeste, ela é tão importante estrategicamente quanto a fronteira com o Cáspio. Não se esqueça que o Cazaquistão é um dos principais países do Cazaquistão. Então, são 5 países que dividem ou ainda estão tentando dividir civilizadamente o Cáspio. É super complicado, porque passaram anos discutindo se o Cáspio era um lago ou um mar. No final, eles decidiram que, é um mar e vamos dividir entre nós 5 que margeiam o mar, o litoral de cada um de nós e uma zona comum no meio. Agora, isso é um negócio que até chegar foi, se não me engano, eles resolveram isso há uns 3 ou 4 anos atrás, finalmente. Está sendo implementado aos poucos. Mas é fundamental, porque o Cáspio, para todos eles, para o Irã, que também é um dos principais países do Cáspio, para o Turcomenistão, para o Cazaquistão, para a Rússia, é fundamental uma integração do Cáspio entre o leste da Eurásia e o oeste da Eurásia, que é o oeste da Ásia, que é o que os ocidentais chamam de Middle East, Oriente Médio. O Oriente Médio, no fundo, é o oeste da Ásia. E essa é uma visão, evidentemente, anglocêntrica e eurocêntrica de chamar essa região de Oriente Médio. Na cabeça dos euroasiáticos, todos os players, o que eles querem é uma integração de todas as áreas da Eurásia. O nordeste da Eurásia, por exemplo, é Japão e as Coreias. O leste, China, sudeste da Ásia, os países da ASEAN, o sul, Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, etc. E o oeste é Irã, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano, etc. O master plan dessa história toda, tanto para os chineses quanto para os russos, em diferentes gradações, você tem uma interconectividade de comércio, de investimentos, de desenvolvimento sustentável, digital, tudo isso, entre todos eles. É um processo para o resto do século. Não é que isso vai ser completado nessa década, nem na próxima. Mas eles já têm a grande visão. E os 2 principais que botaram a visão deles na mesa e espalharam para todo mundo são os chineses, que lançaram a Rota da Seda há 7 anos e meio. Vai fazer 7 anos e meio, na verdade. Foi em 2013, em setembro, e adivinha onde o Xi Jinping lançou oficialmente as Rotas da Seda? Em Nur-Sultan, na época Astana, capital do Cazaquistão. Isso dá eu tive lá onde, Leonardo? Foi sensacional. Eu fui no anfiteatro da Universidade Nazarbayev, em Nur-Sultan, porque eu queria ver o lugar, sabe, o mapa da mina, a pedra filosofal de onde foi lançada as Rotas da Seda, que é o maior projeto de desenvolvimento do século XXI. Foi lá. Por quê? Porque na cabeça dos chineses, eles perceberam perfeitamente que o Cazaquistão é a encruzilhada crucial da Eurásia, porque está perto da China, está perto da Rússia, está perto da Ásia Central, e por causa do Cáspio, está perto do oeste da Ásia, então tudo passa por ali. Por exemplo, não é por acaso que eles têm 3 corredores diferentes de Rotas da Seda atravessando o Cazaquistão. Um pelo norte, um pelo centro, que vai até o Irã, e um pelo sul. Então, une os vizinhos do sul, né? Por exemplo, o Quirguistão faz fronteira com o Cazaquistão pelo sul.
essa fronteira. Depois eu conto para vocês como é atravessar essa fronteira, que é uma coisa absolutamente punk. Eu achava que em anos tinha virado um negócio super high-tech. Não, ainda é artesanal e manual, para vocês terem uma ideia. Você pega um táxi em Almaty, você chega na fronteira, o cara do táxi te dá um papelzinho, você desce do táxi, você faz o visto, fecha o seu visto casaca, você carrega a sua mala por uma terra desolada de uns 800 metros, você chega na alfândega do Quirguistão, eles carimbam o seu passaporte, aí você sai, tem 500 mil caras na sua frente, aí tem um com o papelzinho que mete o papelzinho que você pegou do outro lado, que vai ser o táxi que vai te levar para o Quirguistão. É um negócio absolutamente... No século XXI, você ainda tem um negócio desse entre dois países vizinhos que estão ligados por uma série de tratados, de acordos, de cooperação, etc. e tal, mas se chega na fronteira, é um negócio ainda do século XIX, praticamente. Então, você vê todas essas incongruências, né, Leonardo? Eu compartilhei aqui o mapa do Mar Cáspio, né, para as pessoas terem uma importância aí quer dizer, uma noção da importância estratégica, Pepe. Vou botar aqui uma imagem de Astana, para que o pessoal se dê conta de como é uma cidade rica, desenvolvida, né, extremamente poderosa. Vocês estão vendo, por exemplo, essa torre é do Norman Foster. Para dar uma ideia próxima do Brasil, Astana é uma Brasília rica, onde, em vez do Niemeyer ser o arquiteto principal é o Norman Foster. Isso dá uma ideia. E é uma cidade construída com um dinheiro absurdo de renda de petróleo e gás. Mas aí é que começam a entrar já as discrepâncias que explicam uma parte dessa revolução colorida que estourou essa semana. É um assunto extremamente complexo, porque é uma revolução colorida, mas que se aproveitou das discrepâncias internas dentro do Cazaquistão. Eles escolheram o momento certo, ou seja, já estava tudo preparado, eles estavam esperando um estopim. E eles usaram esse estopim do aumento do dobro, na verdade, do aumento dos preços de gás liquefeito. E todo mundo usa gás liquefeito no Cazaquistão, todo mundo tem carro no Cazaquistão e todo mundo transferiu os carros deles para gás liquefeito. Você não acha mais carro nenhum andando com gasolina no Afeganistão. É tudo gás liquefeito. Ou seja, é um negócio que alterou a vida de todo mundo. Claro. O Pepe, antes da gente prosseguir, tinha uma pergunta aqui de um telespectador pedindo uma definição precisa do que seria uma revolução colorida. A gente já falou muitas vezes, mas se você puder explicar para o pessoal o que é uma revolução colorida. Bom, a definição mais simples e direta de uma revolução colorida é como uma das estratégias de guerra híbrida desenvolvidas pelos think tanks americanos, um dos quais a gente vai falar daqui a pouco, a Rand Corporation, de Santa Mônica, que é basicamente o principal think tank do Pentágono. E a gente vai mostrar daqui a pouco, eu mandei para o Leonardo, ele vai mostrar para vocês daqui a pouco, um paper deles de 2019, recente, ainda durante a era Trump, onde é impressionante, eles detalham tudo que eles estão fazendo há anos para desestabilizar a Rússia. É justamente esse paper, Extending Russia. Extending não é estender, é você puxar dos dois lados ao máximo e, na verdade, asfixiar quem está no meio, os russos. É nesse sentido. Ou seja, você atacar os russos em toda a sua área de influência, em todas as suas fronteiras, e em todos os fronts, quase simultaneamente. Como eles não têm... Diga. Não, eu queria te perguntar exatamente isso. Quer dizer, se o que aconteceu no Cazaquistão é uma operação contra o Cazaquistão ou contra a Rússia, né? Assim como a gente está vendo na Ucrânia. O alvo ali é a Rússia? O alvo principal é a Rússia, Leonardo. E isso é absolutamente extraordinário, porque vários dos próprios membros do Deep State, você vai no Twitter deles, eles estão dizendo isso claramente nos Twitters deles. Nas análises, entre aspas, que estão saindo na grande mídia americana, especialmente Washington Post e companhia, eles falam isso claramente. Ou seja, essa provocação, o que está implícito no que eles estão dizendo é que essa provocação já estava programada há bastante tempo, pelo menos desde 2019,
e que ela é uma declinação diretamente ligada às outras provocações. Ucrânia, Bielorrússia, sul do Cáucaso, e agora a Ásia Central. A próxima vai ser a Moldova. Ou seja, tem uma lista de como eles estão interferindo nas fronteiras desse espaço pós-soviético, dessas nações que são a maior parte delas extremamente frágeis, e até agora a gente pensava que o Cazaquistão era extremamente sólido. De jeito nenhum. Não é sólido porque desde que ele... Por exemplo, ele foi a última república que se separou da USSR, da URSS. A última. Até o último minuto eles achavam que era possível guardar ainda algo do espaço soviético. Quando eles saíram, e eles se viram como uma república independente, em 91, o Nazarbayev, que é velho cadre do Partido Comunista, reconvertido, na verdade, em ditador, no fundo, né? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou sobreviver no meio desse lago de jacarés, né? E ele inventou um negócio que os cazaques chamavam de política externa multivetorial. O que era isso? Vamos conversar em termos de igual para igual com os ocidentais e também com os russos e os nossos vizinhos aqui na Ásia Central. Vamos ser uma espécie de ponte entre Ásia e Europa. Deu tudo muito certo durante os anos 90, evidentemente, onde ninguém estava nem prestando atenção no Cazaquistão, porque o que se prestava atenção era na derrocada da Rússia sob o bêbado Yeltsin. Quando entrou o Putin no ano 2000 e começou essa reorganização paulatina da Rússia, que culminou no fim dos anos 2000, especialmente nessa década de 2010, o Cazaquistão, que estava quietinho, começou a se mostrar como um polo de estabilidade e de sucesso. Não só por causa da renda de petróleo e gás, mas porque eles queriam mostrar uma dimensão extra de polo diplomático. Eles transferiram a capital de Almaty, no sul, que é o centro industrial, era a capital desde o fim do século XIX, começo do século XX, para Astana, justamente, que é no meio da estepe, literalmente no meio do nada. É tipo uma experiência como Brasília, Pepe? Por isso que eu falei para vocês no começo, Leonardo, é a Brasília que, em vez do Niemeyer, o conceptualizador foi o Norman Foster. Mas é uma Brasília. Em vez de ser no meio do Cerrado, é no meio da estepe. Quer dizer, uma cidade inventada, né? Uma cidade inventada. Uma cidade, mas completamente inventada. É impressionante. Quando você... Por exemplo, a última vez que eu cheguei à noite, então eu não vi muita coisa. Quando eu voltei de dia para o aeroporto, né? Eu estava indo para Almaty, justamente. Aí eu consegui ter a dimensão a olho nu de que você saindo do centro ultra moderno, high-tech, quase como uma Xangai ou Vancouver de Astana, quando você chega nos subúrbios e você sai dos subúrbios, você está literalmente no meio da estepe. É sensacional. Ou seja, ela foi implantada lá no meio a cidade. E ela é remota, de propósito. Eles levaram todo o funcionalismo público que estava em Almaty, eles transferiram para Astana, porque eles já estavam pensando que o centro do poder tinha que estar num lugar facilmente... que pudesse ser facilmente protegido. E Almaty é uma cidade extremamente complicada, porque é onde aflui todos os business do Cazaquistão e os diferentes clãs e tribos para fazer business, justamente. Fica perto da fronteira com o Quirguistão, ou seja, é um problema. Se estoura um problema no Quirguistão, você imediatamente vai ter uma rebarbada do lado, porque as capitais estão muito próximas. Para vocês terem uma ideia, contando essa história do táxi, da fronteira de Almaty até a fronteira cazaque, dá mais ou menos 2 horas. Não contando a história do táxi, aí da fronteira até Bishkek, do outro lado, é 1 hora. Ou seja, entre as 3 capitais, fora o trânsito no meio que você tem
da alfândega são apenas 3 horas na prática. São muito próximas, e Bishkek é uma capital bem mais volátil porque Bishkek, como sendo capital do Quirguistão, que é pequenininho, digamos, resumindo, é uma espécie de Suíça da Ásia Central, povoada de nômades, basicamente, tem problemas sérios porque inclui o Vale do Fergana. E o Vale do Fergana, entre o Tajiquistão e o Quirguistão, os dois vizinhos, é um foco de Islã radical. É um foco, por exemplo, onde o movimento islâmico do Uzbequistão estava o tempo todo atuando. Os uigurs, os uigurs islamistas fanáticos, salaf jihadis, eles ficam transitando nesse meio. Então, os cazaques queriam distância máxima de toda essa história. Então, eles botaram a capital deles lá na estepe. O problema é que, nesse tempo todo que a gente está conversando, desde esses 30 anos, na verdade, desde que se tornou uma república independente, tudo girava em torno do Nazarbayev, o presidente, e do seu clã, e da família. Ou seja, todos os outros clãs, chefes tribais, etc., eles foram cortados. Aí, quando estourou essa semana o negócio, uma das primeiras coisas que eu lembrei foi o que um analista cazaque me falou, super off the record, da última vez. Passados todas as cerimônias, a gente estava num congresso. Antes de eu ir para o aeroporto, ele me falou: olha, presta atenção, porque esse negócio aqui pode dar problema a médio ou a longo prazo, porque na hora que o Nazarbayev estiver morrendo, por exemplo, vai ter uma briga para capar entre os oligarcas para ver quem vai pegar o poder. E muitos deles vão querer ir em cima justamente do Nazarbayev e da família dele. É exatamente o que está acontecendo agora. Isso é o ângulo interno do que está acontecendo no Cazaquistão, que é uma disputa entre o clã Nazarbayev, ex-presidente que depois se colocou numa... Eu não estou brincando que eu vou falar para vocês. O cargo dele, até agora, era primeiro-presidente. Não é brincadeira. Ele renunciou, mas continuou mandando. Exatamente. Ele renunciou, entre aspas, ele se deu o cargo de primeiro-presidente e ele era o chefe do Conselho de Segurança Nacional. E aí veio um novo presidente, é o que os cazaques chamavam da transição, né? Que é o Tokayev. Aí é que entra uma diferença fundamental também, que explica um pouco mais esse clash interno cazaque. Mas é um presidente eleito ou escolhido? Escolhido. Eleito pelo Nazarbayev. Exatamente. Eleito por Nazarbayev e a máquina administrativa de Nur-Sultan, ex-Astana. Por falar nisso, vocês devem saber, eles mudaram o nome da capital, Astana, para Nur-Sultan. O que é Nur-Sultan? É o prenome do Nazarbayev. O nome do Nazarbayev é Nur-Sultan Nazarbayev. Então, a capital é baseada... O nome da capital é o prenome do primeiro presidente. Obviamente, isso, para os excluídos do banquete, eles estavam esperando um momento para... Né? E veio mais cedo do que eles esperavam. Digamos, dessas autoridades clânicas ou desses gangsters clânicos que estava esperando é um ex-ministro do Nazarbayev, e adivinha onde ele está coordenando essa história toda? Kiev, na Ucrânia, o Ablyazov. O Ablyazov, ele começou a soltar, inclusive a última que ele soltou foi hoje, dizendo que ele é o líder da revolução, entre aspas. Todo mundo descobriu que todos os telefones dele têm um prefixo ucraniano de Kiev, e ele está controlando a revolução colorida, entre aspas, da Ucrânia. Ou seja, esse negócio ficou tão óbvio, é um negócio que todo mundo já suspeitava, mas aí ele entregou o jogo ele mesmo, não precisou nem vir entregado pela inteligência cazaque ou pela inteligência russa. A inteligência russa, desde o começo, eles já tinham matado a história. Eles perceberam que era
uma revolução colorida pela maneira como os tais protestos, que no começo eram protestos extremamente legítimos, por sinal, contra esse aumento do gás liquefeito. Como os protestos em escala nacional se desmultiplicaram em questão de horas, com um nível de organização extremamente sofisticado. Vocês todos sabem o que isso significa, né? Isso daí é o beabá de como armar uma revolução colorida, que é o que foi feito em N países, é o que foi feito na Síria, é o que foi feito no Quirguistão, é o que foi feito na Líbia, é o que foi feito em metade do Oriente Médio. E agora a diferença é que visa um país muito mais sólido e rico do que todos esses outros. E exatamente do lado dos dois vizinhos. Exatamente. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, Pepe. Sim. Você colocou no começo, um ataque voltado mais à Rússia, mas também à China, né? E tem essa matéria de hoje, declaração do Xi Jinping, né? Na verdade, declarando apoio total ao Tokayev. Que foi ao inverso, inclusive, Leonardo, o mecanismo. O Tokayev agradeceu ao Putin e ao Xi primeiro, e aí depois o Xi soltou esse elogio do Tokayev. Sabe por quê? Os chineses... Vocês lembram quando teve a tentativa de desestabilização da Bielorrússia? Os chineses mandaram um time de experts em telecom, em comunicações, telefonia, etc. e tal, para ajudar o pessoal do Lukashenko. Eles fizeram a mesma coisa essa semana. E isso prova para vocês, é um dado extra para vocês de como, não só os russos, como os chineses estavam esperando que ia estourar alguma coisa. Os chineses provavelmente não sabiam em detalhes, porque a inteligência russa no Cazaquistão, eles sabem de tudo que acontece. E você esperar que um bando de imbecis sentado em poltroninhas em Washington vai conseguir dar um nó no Patrushev, o assessor de segurança nacional russo, é você acreditar que Saddam Hussein tinha weapons of mass destruction. Né? É absolutamente ridículo. Então o Patrushev já viu essa história rolando, eu diria, há mais de um ano, se não há 2 anos. Por quê? Porque aí a gente entra nesse report da Rand Corporation que o Leonardo já mostrou para vocês na telinha, que é um report de 2019, catalogando, segundo a Rand Corporation, todos os passos de desestabilização da Rússia nas suas diversas fronteiras. Começa falando da Síria, que é um negócio que já estava rolando desde 2011. E deu... Bielorrússia também, Pepe? Desculpe, diga. Bielorrússia também? Nossa, olha, se você... Eu te mandei um PDF, né? Se você puder andar no PDF, Leonardo, vai no capítulo 3. Vai no capítulo 4. Ou então eu digo para vocês o que está no capítulo 4. Medidas geopolíticas. Olha a primeira medida. Dar auxílio letal para a Ucrânia, que é o que o Pentágono já está fazendo, pelo menos desde 2014. Número 2, aumentar o apoio para os rebeldes da Síria, aqueles que eles chamavam de rebeldes moderados em Washington. Né? Isso é um negócio que começou durante Obama 2. Começou em 2013 e 2014 já, esse apoio aos rebeldes moderados sírios, que deu tudo errado. Olha a medida número 3, Leonardo. Promover câmbio de regime na Bielorrússia. Página 109 do report, medida número 3, explicitamente eles falam, promover câmbio de regime na Bielorrússia. Aí, medida número 4, explorar as tensões no sul do Cáucaso, que é exatamente o que aconteceu ano passado, Armênia, Azerbaijão, onde tinha interferência direta da CIA e do MI6. E aí a gente chega no número 5, que é o que nos interessa diretamente agora. Reduzir a influência russa na Ásia Central. Ou seja, está tudo lá detalhado. É um negócio impressionante. Porque esses reportes de inteligência americanos, esses idiotas devem saber que os russos, os chineses, os próprios caras, todo mundo lê isso quando sai.
E eles fazem questão de publicar e fazer um alarde, aí faz uma conferência de imprensa em Washington, chama todo mundo, eles vão no National Press Club em Washington, fala um monte de baboseira. Obviamente, todo mundo presta atenção e guarda uma cópia. Aí, quando acontece uma revolução colorida, eles mostram, vocês já estavam dizendo aqui o que ia acontecer. Previmos. O Pepe, eu estou compartilhando aqui o Twitter do Benjamin Norton, né, que você conhece, editor do Sim, é amigo nosso. Sim. E aí ele põe a foto é um banqueiro fugitivo, Mukhtar Ablyazov, que você mencionou, o líder da oposição. O que eu mencionei para vocês no começo. Esse cara é perigosíssimo. Esse cara é um gangster. Então, e ele está dizendo que é o Juan Guaidó do Cazaquistão. É uma espécie de Guaidó. Né? Então, Exatamente. Ele é o Guaidó cazaco. Ô, Pepe, uma curiosidade. Etnicamente, como é que é o povo cazaque? Eles são meio asiáticos, meio russos? Como é que é super legal. Bom, eu sou muito suspeito para falar, porque você sabe que eu sou um fanático dos nômades, né? Eu sou grande amigo de todas as populações nômades da Ásia Central. E o livro que eu queria escrever mesmo, quando eu tiver tempo, é uma história do nomadismo na Ásia, o nomadismo a cavalo na Ásia Central por pelo menos 20 séculos. Eu vou fazer isso algum dia. E os cazaques é muito interessante, porque, ao contrário dos kirguizes, que são todos nômades, eles são primos, né? Os cazaques, você tem nômades que ainda vivem do nomadismo, no meio da estepe, literalmente, e você tem eu diria, talvez uma maioria, talvez não muito significativa, de nômades urbanos, que se instalaram nas grandes cidades, especialmente Almaty, para fazer business, né? E alguns em Astana, porque eles passaram a trabalhar para diversas agências do governo. Então, esses são nômades urbanos. Eles guardam, evidentemente, todas as tradições nômades. Eles adoram ir a cavalo para o meio da estepe, montar uma yurt, viver como os nômades imemoriais da Ásia Central sempre viveram, etc. e tal. Mas é menos, como é que chama, óbvio do que no Quirguistão, especialmente, e em algumas áreas do Tajiquistão. Em Almaty é muito interessante. Almaty tem a maneira como a cidade se desenvolveu muito rapidamente, parece uma capital ocidental. Está cheio de freeways, highways, viadutos, etc. e tal. Todo mundo tem carro, o que é uma história muito interessante dentro de tudo isso que aconteceu, mostrando que um aumento, um dobro do aumento do preço do gás liquefeito atingiu todo mundo, né? É uma história que eu já contei algumas vezes, que é muito engraçada. Eu não consegui achar um táxi em Almaty a última vez, Leonardo. Eu estava no sul da cidade, eu fui visitar um bazar, que eu costumava ir antes, que era sensacional, um bazar onde você acha tudo, aqueles bazares da Ásia Central onde tem tudo. E voltando para o meu hotel, que era no norte, eu tentei tudo para achar o táxi, e depois me falaram, imagina, todo mundo tem carro. Você não ia achar táxi nunca aqui, a menos que você book antes, sabe, com antecedência, 1 hora, 2 horas, etc. e tal. Então, ela cresceu à maneira de uma cidade média americana. Por exemplo, tem trechos de Almaty que você olha e fala, isso aqui podia ser St. Louis. Então, eles têm um lado de... Como eles se ocidentalizaram durante a era Nazarbayev muito rápido, embora mantendo as relações com os russos, eles olham para o Ocidente não com... como é que chama? Não existe uma barreira anti-Ocidente, naturalmente. Né? E a maioria da população eles estão interessados em business. Ninguém vai estar pensando em geopolítica ou de guerra híbrida entre Estados Unidos e Rússia. O Pepe, eu estou botando aqui na tela a página dessa Nexta, que é uma operação polonesa. Operação polonesa de guerra híbrida. Exato. Exatamente. Que atuou na Bielorrússia e estaria atuando também lá Está atuando, Leonardo, porque na Nexta eles soltaram as reivindicações, entre aspas, dos protestadores, onde a última reivindicação, a mais importante, cortar todas as relações com a Rússia. Está explícito. Não, tem um programa... Não, olha que loucura. No programa está escrito câmbio de regime, libertar todos os prisioneiros políticos, Aí a última, cortar todas as relações com a Rússia.
Aí eles dizem assim, ó, o Tokayev mandou matar todos os protestantes. Também disse que não vai negociar com eles e agradeceu ao Putin que o ajudou, né? Você diria, Não, mas Pepe, que a Peraí, situação já está mais ou menos resolvida por lá, tá, não? mas é muito mais complicado, Leonardo. Eu queria dar o contexto, porque eu imagino que vocês no Brasil, lendo essa mídia tradicional, eu não vou nem adjetivar, que está aí, que copia o que sai na mídia OTAN, ninguém vai dar para vocês o contexto de o que aconteceu nas últimas 48 horas e por que o Tokayev pediu uma intervenção dessa organização, a CSTO, o Tratado Coletivo de Segurança, Collective Security Treaty Organization, Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que une esses países do espaço pós-soviético. O Cazaquistão é membro. A Rússia é o principal membro. 2 dos vizinhos, Tadiquistão e Quirguistão, também são membros. A Armênia é membro. A Bielorrússia é membro. Ou seja, todos eles sabem o que é uma revolução colorida e como funciona a revolução colorida. O Tokayev, no começo, parecia que ele estava perdido. A nossa primeira impressão, nós conversando entre diversos analistas russos, europeus, alguns americanos, etc. Nossa, o governo está caindo. Não. Ele estava pensando se ele tinha elementos suficientes para pegar o telefone, falar com o presidente da CSTO, que no momento, por incrível que pareça, é o primeiro-ministro da Armênia, o Pashinyan. Olha que interessante. Aí você vê o cruzamento do que aconteceu na Armênia com o que está acontecendo no Cazaquistão. Ele ligou para o Pashinyan e falou, olha, está tendo uma invasão de terroristas no meu país. Isso é um problema que não é um problema apenas interno, é um problema de interferência externa. Eu sei que o regimento do CSTO não prevê intervenções internas, mas nesse caso o que está acontecendo é uma intervenção terrorista externa e eu acho que eu tenho os meios suficientes para pedir ajuda de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu e foi exatamente isso que os russos já tinham previsto. Patrushev e companhia já sabiam que esse negócio a única resposta plausível para exterminar esse negócio na raiz seria uma intervenção de tropas, de peacekeepers, né? De mantenedores da paz. É assim que fala, Leonardo? Desculpe, esqueci. Não, é exatamente isso. Mantenedores, mantenedores da paz. Desculpe, bom, me veio mantenedores da paz. Da CSTO. Ou seja, então tem tropas russas, o Quirguistão está mandando 150, 200, os armênios estão mandando. Mas o que eles vão fazer? Não é que eles vão chegar armados, descer de um Ilushin e começar matando gente na rua. Não. Eles vão proteger instalações sensíveis. E aí eu dou para vocês o melhor exemplo. O aeroporto de Almaty, que foi saqueado pelos protestadores pacíficos, segundo a União Europeia, né? Que não sabe nem onde fica o Cazaquistão. Os protestadores pacíficos destruíram o aeroporto, destruíram o duty-free do aeroporto, saquearam todos os caixas automáticos, tacaram fogo numa parte do terminal doméstico. O que as tropas do STO estão fazendo? Elas chegaram, arrumaram o aeroporto, estão protegendo o aeroporto agora. É uma instalação sensível. Elas vão proteger outras instalações sensíveis de infraestrutura do governo. Então é isso. Quem vai combater os decepadores, inclusive, porque aí a gente entra num ângulo ainda mais maluco da história, porque não só isso foi uma revolução colorida dos suspeitos de sempre, MI6 e CIA, mas tem os turcos também. E aí é que entra o papel do Erdoganistan nessa história toda. Casos declarados e documentados já de agentes de segurança decepados. Esse, como a gente sabe, é um modus operandi dos salafis jihadistas que a Síria, que a Rússia, que a Turquia usa na Síria e que agora estão todos ali, os que sobraram estão em Idlib.
e que estão usando em diversas áreas do que o Erdogan chama de espaço túrquico, e isso é muito, muito perigoso, que é um negócio que está começando a se desenrolar de uma maneira onde o Erdogan, como ele está pressionado internamente, como a economia implodiu completamente, como as aventuras externas dele deram tudo errado, ele está apostando na constituição do que ele chama de um espaço pan-turco. E isso inclui o Cazaquistão também. E é aí que a gente vê a ponte aérea Idlib-Almaty. Ou seja, alguns desses decepadores de cabeça que estavam em Idlib, via Turquia, foram parar em Almaty. E isso é um negócio que a inteligência russa já estava de olho há muito tempo, porque eles ficam em cima de todo tipo de declinação islâmica radical que aparece nessa área, na esfera de influência do espaço russo. Eu ia te perguntar, Pepe, inclusive, se esses terroristas eram terroristas estrangeiros, né? Você acabou já mencionando. Sim. Mas tinha uma questão que algumas pessoas colocaram: houve falha na inteligência para que essas pessoas entrassem no país? Mais do que falha na inteligência, houve. Aí a gente tem que voltar para o elemento de power struggle, de luta de poder interna. Houve. Eles estavam infiltrados, tanto assim que vários contingentes de forças de segurança cazaques, eles estavam migrando para o lado dos protestadores. Por quê? Porque isso já estava previsto. E eles já estavam infiltrados antes. Ou seja, isso é o quê? São jovens cazaques completamente isolados, muitos deles desempregados, passíveis de indoutrinação ideológica salaf jihadista via internet, facilmente subornáveis, pagos para um trabalho muito específico. Pega um pedaço de metal, vai lá e começa a quebrar caixa automático. Muito parecido, em outro nível, com os Black Blocs que estavam fazendo o mesmo tipo de coisa em Hong Kong há 2 anos. Não, e no Brasil também. No Brasil também. 2013. Né? No Brasil assim, também, né? Então. É todo o manual da guerra híbrida. Todo o manual da guerra híbrida, exatamente. Então, olha, a Nexta seria uma espécie de MBL e esses caras, os terroristas, seriam os Black Blocs. Sim, que atuaram aqui também. Certíssimo, Leonardo. A Nexta é uma extensão da NED, National Endowment for Democracy, que promove guerra híbrida no planeta inteiro, literalmente, e com um componente perigosíssimo, porque eles têm capacidade, pela Polônia e por essa conexão Polônia, Bálticos, Ucrânia, de arregimentar qualquer tipo de lunático, salaf jihadista ou não, para fazer um trabalho. Ok, olha, o trabalho de vocês é esse. A gente paga para vocês X, você vai lá e destrói, bota fogo num prédio. É isso. Simples. É um trabalho, né? E olha que interessante o que você mencionou, né? As demandas, né? Sim. A libertação dos prisioneiros políticos, a renúncia do governo e sair de qualquer aliança com a Rússia. Sair de qualquer ligação com a... Aí, Pepe, acontece o seguinte, eu quero te mostrar isso aqui, que é o seguinte. Aí os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, claro, evidentemente. Não, isso o mais legal, Leonardo, é que eles têm que desmentir, sabe? Olha, não foi a gente, viu? Aí o Blinken pede uma saída pacífica. Olha, pelo menos em termos de melhorar o nosso humor, a gente sempre pode contar com o Departamento do Estado, né? Com esse infantiloide e a porta-voz dele, que é um negócio cheio de imagem, aquela Psaque, que é uma debilóide, mas nossa, um negócio inacreditável. Bom, pelo menos melhora o nosso humor. Peraí, eu queria voltar num negócio super importante, Leonardo, que agora eu esqueci. Eu vou botar a tua coluna na tela aqui, Pepe, e aí daqui a pouco você se lembra. Então, esse aqui olha, essa coluna é apenas uma introdução. Nessa coluna eu tentei pelo menos mostrar, olha, está acontecendo isso internamente, a história do gás, a história da Revolução Colorida, mas é bem mais complicado. E aí na próxima coluna, como é o fim de semana, eu preferi deixar para segunda-feira, porque ela tem mais impacto se ela sair na segunda. Eu quero fazer a ligação direta entre os patrocinadores oficiais dessa Revolução Colorida, que, muito mais do que a CIA, nesse caso,
E aí eu tive confirmação de fontes de inteligência ótimas e de outros que depois começaram a trocar correspondência, inclusive das minhas fontes alemãs, que confirmou agora há pouco, dizendo, olha, aquele negócio que você soltou na sua coluna, saiu um negócio no Financial Times praticamente corroborando na cara o que você tinha falado. O MI6. Essa foi uma revolução colorida basicamente coordenada pelo MI6, Leonardo. E isso eu vou explicar na próxima coluna, porque aí a gente vai traçar a ligação direta entre o MI6 e a Turquia. O MI6 está cultivando a Turquia para desestabilizar boa parte da Eurásia em proveito dos interesses britânicos. E isso é um negócio que já vem de anos, não é que começou agora. E a melhor, como é que chama? Melhor não. O ápice dessa estratégia, o novo chefe do MI6, que muito pouca gente no mundo sabe agora quem é, um cara que chama Richard Moore. Sabe quem era Richard Moore? Ele era o embaixador britânico na Turquia. Ou seja, ele passou anos cultivando essa história toda, voltou para Londres. O que os donos do poder em Londres fizeram? Agora, esse cara que ele sabe tudo que está rolando na Turquia, ele tem ligação com os serviços de inteligência turcos, ele está próximo do Erdogan, ele sabe o que o Erdogan quer fazer, etc. e tal. Ele agora é o chefe do MI6 e ele vai coordenar toda a nossa estratégia pela Eurásia inteira, especialmente anti-russa, ou seja, pró-turca anti-russa. E aí é onde a gente vê, Leonardo, a Rand Corporation, que é a CIA e o Pentágono, trabalhando junto com o MI6. Então, eu ia te perguntar, Pepe, por que a Turquia se presta a esse papel? Mas essa é a pergunta de $1 zilhão que eu pretendo responder para vocês, porque eu quero ir para Istambul no fim do mês. Eu quero passar um tempo em Istambul, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que estão acontecendo nesse processo de integração da Eurásia misturada com guerra híbrida do Império é o que o Erdogan está querendo mesmo, no fundo. E como ele é um personagem extremamente errático, improvável, literalmente maluco em certas decisões, mas ao mesmo tempo extremamente calculista, e ele está sempre olhando vários movimentos à frente, ainda que ele enxergue os movimentos errados, ele tem um plano a longo prazo, que é essa tal união de povos túrquicos, onde ele quer estabelecer uma ponte direta, Turquia, Azerbaijão, boa parte da Ásia Central e indo até o Xinjiang, ou seja, aí onde entra os uigures como margem de manobra dos turcos. Entende? Isso é um negócio extremamente complicado e eu quero entender melhor por dentro. Eu quero falar com muita gente na Turquia, especialmente os meus amigos kemalistas, que têm uma análise acadêmica e laica muito mais sofisticada do que você vê na imprensa turca. Para vocês terem uma ideia do que está saindo na imprensa turca essa semana, eles estão dizendo que a Rússia invadiu o Cazaquistão. Manchete na imprensa turca hoje. Você tá lá no barquinho no Bósforo, você compra o jornal e está lá, Rússia invadiu o Cazaquistão.